Fala, galera, estamos chegando aqui no treino do Landinho. Opa, Landinho, desculpa aqui interromper, mas fala pra gente, tô vendo que com a bola você é bom, mas e na regra de 3? Peladeiro que é peladeiro sabe o que é regra de 3. Pô, são 3 gols ou 10 minutos, tô certo? Não é bem isso, não. Não? Então, já sei, tô ligado. É quando o campo é pequenininho e aí a gente faz um golzinho ali e brinca de treinar no gol. Landinho, você não tá entendendo o X da questão. Qual foi? Vocês invadem meu treino, pô, tô aqui dando a moral de conversar com vocês, assim eu perco a razão. Perde a razão e a proporção. Roda essa vinheta logo, então. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. E o nosso papo é sobre dengue. Matemática e dengue. Eu vou falar o quê? Fala que vai ficar lá contando, ó. Vou contar aqui quantos mosquitinhos tem. Errou feio. Errou rude, né? Não. Você tá no programa errado, jovem, tá? Ó, eu vou te provar que os conhecimentos de exatas são fundamentais para o combate à doença. E quem vai me ajudar é a pesquisadora da USP, Bruna Cassol dos Santos. Mas antes, tem revisão pro Enem com o professor Wagner Dias. Chega mais, professor. Fala, Lange. E aí, Beleza pura? Tamo aí, mais uma vez. Professor, círculo e circunferência, qual a diferença entre eles? Olha, rapaz, a diferença é bem simples. Quando a gente fala em circunferência, a gente tá falando da bordinha dele. E círculo, inteiro, né? Como se fosse a pizza inteiro. A gente vai ver isso melhor no quadro. Opa, então bora lá. Então, Lange, a gente falou a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência é essa linhazinha. E círculo? É se eu viesse aqui, ó, e pintasse ele todo, tá certo? Quando a gente pensa em fórmulas envolvendo círculo e circunferência, o que que acontece? A gente tem que saber, primeiro, uma coisa, que um círculo, uma circunferência, no caso, ela precisa ter um raio. Certo. Então, a distância do centro da circunferência à borda é sempre igual ao raio, beleza? Beleza. E quando você tem o raio e outro raio, você tem 2 raios. Isso é o diâmetro. Beleza. Tá ok? O Enem normalmente pede comprimento de circunferência ou área de circunferência, área do círculo, tá certo? As fórmulas são comprimento 2πr, 2 multiplicado por π. Quem é o π? Π é aquele númerozinho bacana, né? O número irracional, 3,14... reticências aí. Normalmente o Enem não se preocupa muito com esse número não, mas fica uma dica para o estudante, tá certo? A dica é, se as suas respostas estiverem com vírgula, use lá o 3,14. Nada de usar 3, normalmente a gente usa o 3 para facilitar as contas e tal. Se a banca não induzir você a usar o 3, use o 3,14, ok? E na área, que também aparece, a área πr². Pensa comigo aqui uma coisa. Se eu viesse aqui com uma tesourinha, vem com uma tesourinha aqui e corto essa minha circunferência, tá certo? Quando eu cortei, eu fiz o quê? Eu estiquei essa linha, beleza? Certo. Só que isso aqui é formado por quê? Por várias linhazinhas aqui dentro, tudo bem? Certo. Então imagina, eu sempre conto a história que eu tive essa ideia jantando. Tava eu jantando na minha casa e aí peguei aquele apoio de prato da minha mãe, coitada, botou na mesa, ela botou a panela lá. Eu olhei para aquele negócio cheio de círculozinho e falei, bingo, é agora. E aí eu cortei o negócio da mamãe. Quando eu cortei o negócio da mamãe, aconteceu o quê? Abriu essa circunferência. E ela ficou da seguinte maneira, ficou assim, ó. Vê se você concorda comigo. Você vai abrindo, né? E aí os círculozinhos são menores, tá certo? Certo. E aí vai ficando isso aqui. Ó, e vai ficando, até chegar o menorzinho lá, tá certo? Certo. Lembra o que eu quero mostrar pra você? Eu quero te mostrar que a área do círculo, da circunferência, é πr². Aí, pensa, se eu abrir a primeira linha aqui, a primeira linha, eu te falei que era o quê? O comprimento da circunferência. Certo. Então isso aqui vale 2πr. Quando eu desmonto tudo, qual vai ser essa altura aqui? É exatamente quem? O raio. Exatamente o meu raio. Maravilha. Então, aqui, ó, essa alturinha aqui ficou sendo o raio. Só lembrando que o corte é do círculo aqui até o raio, até o centro.
Isso, eu cortei a linha, essa linha esticou e tinha várias outras Beleza. aqui dentro, tá Show certo? de bola. E aí a altura virou o raio. A altura virou raio, a base 2πr. Essa figura aqui, que formato que apareceu? Ó, parece uma figurinha que você já triângulo. conhece. Olha só, coisa Tô linda! ligado. Ah, o triângulo. Qual a área de um triângulo? Base vezes altura. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. 2. Quem é a nossa base aqui na história? 2πr. 2πr. E a altura? É raio. Isso dividido por 2. Quando o cara olha assim, um 2 em cima, olha o 2 embaixo, dividindo, alegria total, né? Vral, vral. E aí fechou aqui. Olha só a coisa bonitinha que apareceu. A área, então, ficou sendo πr vezes r, πr ao quadrado. Só alegria, né? Show de bola. E aí o aluno fica feliz e contente. Partiu questão? Partiu questão. Questão 171 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Ela diz que tem um pivô central, é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular, ó, o cara começa a falar alguma coisa de área. A área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tabulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Primeira coisa que a gente já tem que prestar atenção é que ele já fala ali, ó. Falou alguma coisa de área, falou em coisas circulares, né? Mas falou em velocidade constante, isso não é Falou. física? O primeiro momento do estudante é ele pensar, caramba, uma questão de física na matemática. Pode até ser, e a gente vai até usar o conceito de física para resolver. Mas depois eu vou dar aquela dica, aquela esperta para o cara não se perder, tá certo? Então ele mostra aqui as duas figurinhas, e aí o que a gente vai precisar? Um pivô de 3 torres T1, T2 e T3 será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como da base à torre T1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora. Então, outra coisa importante, esse metro por hora. Vou fazer um desenho aqui para a gente trabalhar. O que o problema fala para a gente? Ele diz que isso aqui é a base, tá certo? Certo. Diz que aqui tem a torre T1, diz que aqui tem a torre T2 e diz que aqui tem a torre T3. Quais são os dados do problema? Ele diz que tem que dar uma volta em 25 horas. Usando o conceito da física, a gente sabe que velocidade é o quê? Delta S sobre delta T. Ou seja, espaço sobre o tempo. A volta foi aquilo que eu acabei de explicar, é o comprimento da circunferência. Certo. Comprimento da circunferência, 2πr. A questão também fala pra gente que o π vale 3. Então, a nossa distância, ΔS, é o comprimento da circunferência. E o tempo é 25 horas. Ele pede pra gente a velocidade em metro por hora. Você virou para mim e perguntou, professor, mas é física? Sim, vamos usar o conceito da física, ΔS sobre ΔT? Sim. Maravilha. Mas se o estudante, por um acaso, deixou passar algum detalhe, se ele se liga que metro dividido por hora, ele já se lembra que é espaço dividido por tempo. Aquela questão de escala, medidas e unidades que o Enem cobra nas habilidades envolvidas em matemática. Então a questão pode estar dentro de matemática sem maiores problemas, tá certo? O resto agora é o quê? Continha. Então vamos lá. Velocidade. 2 vezes π, que ele mandou usar igual a 3, Sim. tá certo? Velocidade quem? Da torre 1, tá? Vou chamar de V1. V, 2 vezes 3, vezes quem? Vezes o raio. Aí você me pergunta, pô, professor, você não botou o raio. Mas está dizendo no problema. Ele diz que a distância entre as torres consecutivas, bem como a base da torre, são iguais a 50 metros. Então, essa distância aqui, ó, é o quê? 50. E essa aqui, quanto é que é? 50 também. E essa aqui?
também 50 metros. Lembrando que ele está dividindo aqui, ó, entre cada torre. Isso. E não da base até a torre 1, da base até a torre 2 e da base até a torre 3. Ele diz que a distância entre as torres, bem como da base à torre 1, é sempre igual a 50 metros. E aí, só substituir, né? O raio vale 50. E aí, falta o quê? ΔT. Qual o tempo que ele mandou pra gente? 25 horas. Bota aqui, ó. Divide por 25. Olha a alegria. 50 dividido por 25 deu quanto? 2. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Então, V1, que é a nossa velocidade 1, 12 metros por hora. E aí vem toda a maldade. Por quê? Ele pergunta pra gente as 3 velocidades. Velocidade da torre T1, T2 e T3. Quando você acaba de descobrir a velocidade T1, a questão já morreu. Porque, olha só, letra A, 12, 24 e 36. Achou a primeira velocidade, já marcou letra A de quê? A de amor. Mas se a gente quer continuar, né? Poxa, sempre bate aquele medinho, né? Pô, deixa eu conferir todos os detalhes e tal. Então vamos conferir aqui. V2, mesma coisa, comprimento 2, né? O 2 vezes o π que vale 3, vezes o raio. Qual a distância agora? A distância agora é 50 mais 50. 100, né? Isso. 100. E dividido por 25. E aí a continha é idêntica, né? Simplifica aqui o 100 pelo 25, vai dar 4. Sim. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24 metros por hora. E se o candidato entende que está subindo aqui de 50 a 50 metros, que é o mesmo valor que esse 12 metros por hora, ele pode ir acrescentando. Ou não funciona assim? Funciona também, porque, veja só, a gente está falando 2πr. O que está acontecendo com o raio? O raio era 50 e agora virou 100. Então, esse raio aqui, ele simplesmente dobrou. Como essas grandezas aqui, da maneira que a gente está trabalhando, é diretamente proporcional, eu estou aumentando o raio, estou dobrando o raio, automaticamente a velocidade também vai dobrar. Para a torre T3, que é a velocidade 3, que a gente vai fazer aqui só por desencargo de consciência, 2 vezes 3 vezes agora 150 dividido por 25. Aquela mesma simplificação, né? 36 metros por hora. 12, 12, 12. Exatamente. O que confirma pra gente a nossa opção A de amor, né? Então, uma progressão aritmética? Por aí? Pode ser também, né? Estamos falando em vários conteúdos envolvidos, né? Falamos em física, relações entre espaço e tempo, questões de unidade, e agora você ainda me toca nesse assunto de progressão aritmética. De fato, os raios, né, estão numa progressão aritmética de razão 50. Ah, moleque. Verdade? Então 50, 50, 50, 50, 100, 150, aumentando sempre de 50 e 50. Chega mais, pessoal. Vamos lá pra frente. Professor, tem alguma dica estilo progressão geométrica, assim, para multiplicar o conhecimento? Uma dica bacana para os estudantes é ficarem ligados a fazerem cada vez mais exercício. Algumas formulazinhas têm que estar no sangue, né? Fórmula do comprimento, fórmula da área da circunferência, todas as fórmulas de geometria plana. O Enem vem cobrando isso cada vez mais, caindo áreas, envolvendo questões de áreas e volumes. Então, se eu posso dizer para o estudante, posso dizer para todos vocês, uma coisa que vai multiplicar muito conhecimento é o quê? Fazer exercício. Gostei, professor. É isso aí, Lange. Obrigado, estamos aí. Sempre, viu? Obrigado. A nossa convidada usa matemática para entender a propagação da dengue. E o objetivo é desenvolver ações ainda mais eficazes no combate da doença. O nome dela é Bruna Cassol dos Santos. Por gentileza? Olá, Tudo bem, Bruna? tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vem cá, me conta um pouco disso, matemática, para pensar isso tudo. Como é que funciona? A matemática, ela atua com ferramentas que a gente possa representar o fenômeno que a gente está observando, no caso, então, a propagação de uma epidemia. Então, a matemática entra com todas essas ferramentas que possibilitam essa tradução do fenômeno numa linguagem simbólica. Isso tudo é para entender as epidemias. Isso, a gente primeiro tem discussões para entender o fenômeno em si, né? Discussão para ver como que o mosquito transmite, como que é feita a transmissão de uma pessoa para outra. E a partir daí, a gente, usando essas informações, então, constrói
o modelo relativo àquela epidemia. E você faz parte de uma pesquisa da USP que tem tudo a ver com isso, não tem? Conta Tem. um pouquinho pra gente. Uns 4, 5 anos atrás, a gente, através de um professor lá da Faculdade de Medicina, o professor Eduardo Massad, ele veio dar um curso no Instituto de Matemática e Estatística sobre modelagem de epidemias. E isso foi despertando o interesse de alguns professores e então foi agregando, foi chegando mais um professor da área de estatística, um professor da área de matemática pura, de análise numérica e juntamente com os seus alunos. Então, hoje a gente tem um grupo de epidemiologia matemática e ele conta então com professores e alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, atualmente a gente trabalha com a modelagem da dengue especificamente e cada aluno então aborda sobre uma perspectiva. Alguns alunos trabalham com a modelagem da vacina, então agora que vem sendo desenvolvida, como que a vacina impacta então no controle da doença. Outros têm trabalhado com o controle no vetor, aplicações diretas ao vetor, né, no caso o mosquito. E a minha pesquisa que foi agora inicialmente desenvolvida para o modelo de população de mosquito. E que descobertas vocês têm encontrado? Bom, então esse modelo que a gente construiu para mosquitos, a gente está incorporando e verificando como que a temperatura e precipitação influenciam nessa população. Porque a gente sabe que o mosquito, ele tem uma fase aquática, que é todo o desenvolvimento dele, e depois ele entra na fase adulta. Então, nessas duas fases, a primeira ele precisa de água, de ambientes com água, e também a temperatura influencia muito, porque dependendo da temperatura, então, que você tem a passagem de um estado para o outro. Bom, então aí esse modelo, o que a gente usou a partir dele? Ele foi uma parceria que o meu orientador tem com um professor do Canadá, que foi quem sugeriu isso. Então, o que a gente quis, na verdade, com esse modelo foi servir como incentivo para que se tenha mais coleta relacionada a mosquitos, porque hoje a gente tem poucos dados. E na dinâmica de doença, especificamente da dengue, o mosquito é muito presente. Ele é o transmissor da doença. Então, a partir do desenvolvimento desse modelo, a gente entrou em contato com um grupo da Fiocruz, que fizeram um estudo durante 2 anos, colocando armadilhas em 5 cidades do Brasil, com regimes de temperatura bem diversificados. Então, a gente validou nosso modelo, verificando se o nosso modelo, utilizando temperatura e precipitação dessas mesmas cidades, conseguia capturar o perfil de crescimento desses mosquitos como era observado no campo. Então, a gente conseguiu de forma satisfatória verificar que, o modelo tá funcionando, tá de vento em pouco. Isso, tá legal. Esse é o começo da minha pesquisa de doutorado, né? Então, agora, o que a gente quer é observar como que a mobilidade das pessoas influencia na persistência da doença. Um exemplo, a gente pode supor, considerando a cidade do Rio e Niterói, a gente sabe que a dengue, ela é transmitida de um vetor infectado quando ele pica um humano suscetível. Então, por exemplo, se eu tenho pessoas infectadas aqui no Rio de Janeiro, um mosquito pica, vai infectar outras pessoas aqui. Mas se eu tiver um indivíduo aqui e migrando para Niterói, e lá em Niterói eu não tenho pessoas infectadas, mas eu tenho mosquito, então esse mosquito pode entrar em contato com esse infectado e começar a propagar a doença ali. O vetor, ele não tem um raio de viagem muito grande, ele não voa muito longe. Então, se a gente pensar na escala de cidades, é muito mais relevante a mobilidade das pessoas saindo de um lugar para o outro e levando essa doença do que o próprio vetor se deslocando. Então, a gente vai estudar agora sob essa perspectiva, como a mobilidade dos humanos afeta na persistência da dengue. Mas vem cá, vocês analisam os modelos em forma de gráfico, né? Vocês não ficam contando os mosquitinhos e tal, as possibilidades no caderno. A forma mais fácil, tanto da gente apresentar como da gente entender esse processo, é através dos gráficos que a gente gera a partir da solução desses modelos matemáticos. E a gente tem os gráficos, não tem? A gente tem um gráfico aqui. Ih, show de bola! Já tá ali na tela, olha lá. Esse SIR corresponde aos agrupamentos que a gente fez da população. Então, esse é um modelo bem básico. Esse modelo SIR, que é chamado suscetível, infectado e recuperado, ele surgiu por volta de 1927, então ele é bem antigo esse modelo, mas que toda a estrutura vem se criando a partir dele.
Então, o que a gente tem aqui? No eixo Y, a gente tem o número de indivíduos. Então, em cada uma dessas subpopulações, desses grupinhos. No eixo X, a gente tem o tempo. Então, a gente vai observar como que variam o tamanho dessas populações ao longo do tempo. Então, o azul aqui corresponde à população de suscetíveis. Então, o que a gente tem? No início, aqui na origem, quando a gente não tem ninguém infectado, essa população é totalmente suscetível. A partir do momento que vão aparecendo pessoas infectadas, o número de infectados vai aumentando. Sim. E, por sua vez, a população de suscetíveis vai diminuindo, porque elas Sim. vão sendo infectadas. Então, com o passar do tempo, a tendência é que supondo essa população fechada, digamos, eu tenho 30 pessoas nessa população, uma quantia suscetível infectado, então, com o passar do tempo, esses suscetíveis vão acabar, porque eu não vou mais ter ninguém entrando, não vai ter nascimentos. Os infectados, depois de infectar toda essa população, também tendem a ir para zero, não vai ter mais ninguém para infectar. E os recuperados vão aumentando, porque todas essas pessoas que se infectaram, a partir de um tempo, elas vão começar a se recuperar. A análise de gráficos aí, né? Sensacional. Isso, tem muito, exatamente. Chega mais. Quero saber um pouco de você. Como que você foi parar nesse ramo? Você sempre gostou de matemática? Desde que eu era criança, eu nasci na zona rural do estado do Rio Grande do Sul e fui acostumada com os meus pais agricultores a estar sempre inserida nesse meio. Então, meu pai plantava trigo, milho, soja, minha mãe trabalhava com a produção de leite, então era comum para a gente, conforme a gente foi crescendo, indo para a escola, participar direta ou indiretamente de algumas discussões sobre qual era o preço da semente para fazer a lavoura, qual era o preço de venda, enfim, fazer esse balanço de verificar, né, qual era o melhor momento para vender, para ter uma margem de lucro que não tivesse prejuízo. Então, esse tipo de discussão a gente acabava que entrava na brincadeira e acabava junto. Então, essa parte da matemática aqui, do dia a dia, mais aplicada, mais palpável, é que te incentivou, que encheu os seus olhos para seguir esse caminho. É isso? Sim, eu saía da escola e aí eu chegava em casa e via. Ou eu ia para o mercado com a minha mãe e fazia as contas lá de quanto dinheiro a gente tinha. Eu não via só aquilo na escola separadamente. Eu chegava e eu conseguia ver onde que eu estava aplicando diretamente aquilo que eu estava vendo. E quando foi que você decidiu estudar matemática? Bom, eu sempre tive, durante todo o meu ensino médio e a minha educação básica, professoras matemáticas. Já foi uma coisa a mais, porque eu achava assim, nossa, elas são maravilhosas, mulheres muito inteligentes e assim, eu sempre tive uma afinidade com os números. Legal você falar das professoras. Eu queria saber como está o cenário da matemática para as mulheres. Esse cenário vem mudando e felizmente a gente vem percebendo um aumento das mulheres no meio acadêmico, né? Não só no meio acadêmico, mas nas ciências exatas. A gente sabe que ainda é muito dominada por homens, né? Ainda acho que em torno de 75% ainda são homens, mas se vê que está acontecendo um movimento. E eu percebo assim, tanto dentro da universidade, tem se formado grupos, tem se trazido esse tema mais, o gênero dentro da ciência, né? Então aproveita e manda um recado para as garotas, para as meninas que estão em casa e que querem ser grandes matemáticas, assim como você. Por gentileza. Tem muito machismo ainda na sociedade e isso acaba ainda refletindo no cenário acadêmico, nas exatas. Então, assim, o que eu queria falar para essas meninas é que tem sim, cada vez mais pessoas estão pensando nessa questão, estão discutindo, tem se criado vários grupos, eu posso falar dos grupos que têm se criado lá no Instituto de Matemática da USP, são mulheres, professoras, alunas, funcionários que têm discutido cada vez mais essa questão do por que está acontecendo essa evasão das meninas, o que a gente pode fazer, né, para que elas não desistam. Então, a minha dica é você tentar usar esse desafio e não se intimidar com ele, mas aproveitar e usar isso como estímulo para buscar o seu espaço, porque a matemática não faz qualquer distinção de gênero e tem muito espaço para todo mundo. Basta você
se dedicar e que desperte a sua curiosidade. E para quem quer saber um pouco mais sobre sua pesquisa, saber um pouco mais do trabalho que você faz, onde ela pode buscar informação? Eu acho que já colocando o meu nome lá no Google, você já vai ter um pouco da pesquisa que a gente desenvolve. Esse grupo que a gente trabalha de epidemiologia, a gente tem discussões todas as semanas, então se alguém tiver interesse em participar dessas discussões... Poxa, muitíssimo obrigado, Obrigada professora, pela eu, presença. obrigada pela oportunidade. É isso, a gente que agradece. Parabéns e sucesso. Obrigada. E é isso, galera. A matemática é a sua grande aliada na vida. E o Hora do Enem também. O nosso canal você já sabe, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. A pesquisadora Bruna Cassol dos Santos é quem explica.